Amém, irmãos? O profeta Joel, nós vamos analisar, então, panoramicamente, o livro do profeta Joel. Então, algumas considerações, algumas verdades fundamentais. Os juízos temporários e históricos chamam ao arrependimento. A gente vai ver que o livro vai falar muito sobre isso, sobre juízos que acometem a Israel. Os juízos temporários indicam a importância do arrependimento para o grande dia do Senhor. Então, o juízo temporário, ele prenuncia e indica que nós devemos nos arrepender, porque o dia do Senhor está vindo. O dia do Senhor, não podemos ser prevenidos. Então, de certa forma, até uma ameaça para o próprio Israel, o próprio povo de Deus, para tomar cuidado com o dia do Senhor. E ao povo arrependido, Deus promete e infindáveis bênçãos no futuro. Então, 3 verdades fundamentais aí. Os juízos chamam a atenção para o arrependimento. Os juízos temporários também indicam a necessidade do arrependimento diante do dia do Senhor. E o povo arrependido, a esse povo o Senhor promete bênção e salvação. O livro de Joel é o segundo dos profetas menores, Oséias, Joel, na ordem das Escrituras. Ele é famoso por ser o texto base usado na primeira pregação da história cristã. No dia do Pentecostes, o apóstolo Pedro usou a profecia de Joel para justificar o que estava acontecendo ali. A gente sabe bem da história, não é isso? As pessoas estavam falando em outras línguas, e os judeus e as pessoas ao redor acusando eles de serem bêbados, etc. E Pedro fala assim, olha, não, eles não são bêbados, não são vadios. A verdade que está acontecendo com eles é o que o profeta Joel anunciou, que os jovens teriam visões, falariam em outras línguas, e etc, etc. Ele aplicou a profecia de Joel justamente àquele acontecimento do Pentecoste. Então, conhecemos bem a história do dia do Pentecoste, em Atos 2. Mas será que conhecemos o profeta que explicou tudo isso? Ou o profeta que profetizou acerca desse espírito que seria derramado sobre toda a carne, e as pessoas então falariam em línguas estranhas e profetizariam, e etc. Então, o profeta Joel foi quem deu fundamento para essa profecia. Data é desconhecida, a data é bastante complicada você datar Joel, um dos livros mais difíceis para isso, porque ele não dá muito indício de que época ele foi escrito, ele não fala muito sobre reis, impérios, não dá muita estrutura externa para a gente balizar a data. Mas alguns pensam ali que foi, aliás, tem vários pensamentos sobre o período, né? Uns dizem que foi lá no século IX, outros dizem que foi no século V, outros dizem que foi no século VI, VII. Então tem várias correntes interpretativas aí. O mais certo é que a gente não consegue datar eficazmente a datar esse livro. O autor é o profeta Joel, porque no versículo 1 do livro, do primeiro capítulo, diz o seguinte: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Mas a gente também não tem muito mais informação sobre Joel, a não ser o que está na Bíblia. Joel, filho de Petuel. Tá bom? Deveria ser uma pessoa bastante conhecida, para não precisar de mais adjetivos. Mas existem várias pessoas chamadas de Joel no Antigo Testamento. Então também não se tem uma ideia clara de quem é o Joel, a não ser por essas informações. Profetizou em Judá, no Reino do Sul. Qual foi o alvo de Joel? Chamar o povo de Deus ao arrependimento, para que possa escapar do juízo e desfrutar das bênçãos trazidas com a chegada do dia do Senhor. Então, chamar o povo ao arrependimento, para escapar do juízo e desfrutar das bênçãos com a chegada do dia do Senhor. 2 versículos chaves que eu acho interessante, que marcam bem a mensagem de Joel. Joel, capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Então, a primeira versículo-chave fala sobre o dia do Senhor, sobre julgamento.
Segundo versículo-chave, Joel 2,32. E está escrito o seguinte: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, dois versículos-chave, e um falando de julgamento, e outro falando de salvação. Então, basicamente, as duas perspectivas aqui que o livro de Joel traz: julgamento e salvação. Esboço do livro. Como é que a gente pode entender a estrutura do livro? Joel 1, versículo 1, vai ter uma apresentação de Joel, a mensagem de Joel veio do Senhor, e deveria ser recebida como sua palavra de autoridade. Do Joel 1, 2 até 2, 17, se você acompanhar na sua Bíblia aí, 1, versículo 2 até 2, 17, a gente tem crises que exigem arrependimento. Principalmente no capítulo 1, é narrado uma praga de gafanhotos. Uma praga de gafanhotos e a seca prenunciavam a necessidade de arrependimento para o iminente dia de um julgamento ainda maior. Então, no capítulo 1, fala de uma praga de gafanhotos e de uma situação extremamente difícil, e de problemas, e de seca depois na terra, e de fogo. Ou seja, de certa forma, houve uma calamidade de fato histórica aqui. E o profeta usa dessa calamidade para mostrar ao povo que havia necessidade de arrependimento, e ainda para mostrar que essa calamidade é um prenúncio do que o dia do Senhor seria também. Um dia em que alcançaria todos, um dia de juízo, um dia que alcançaria o jovem, o velho, o sacerdote, ninguém seria excluído. E o dia do Senhor não poderia, portanto, pegar a Israel ou ao povo de Israel, o povo da aliança, em pecado despercebidamente, porque senão as consequências seriam basicamente paralelas a essas tragédias que ocorreram. A tragédia em que os gafanhotos devoraram tudo, em que a seca acabou com todos os mantimentos, em que o fogo devastou os pastos e as pessoas passaram extrema necessidade e dificuldade. Então esse é o paralelo. Ele vê e vive uma realidade histórica difícil, e ele mostra que isso pode ser pecado do povo de Israel. O povo tem que confessar, se arrepender, e isso ainda prenuncia outro julgamento ainda maior, que é o dia da vinda do Senhor. Amém, irmãos? Como ele diz no capítulo 1, versículo 15. Que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Então a primeira até menção do dia do Senhor, ele traz esse dia como um dia de espanto, um dia de terror, um dia de assolação para Israel. Então é até uma mensagem chocante, né? Poxa, mas Israel, o povo de Deus, sim, mas no contexto de pecaminosidade, de negligência com a aliança do Senhor, o dia do Senhor, para quem ele encontrar desviado, distante da aliança do Senhor, será um dia realmente difícil, um dia de assolação, um dia de juízo, um dia de julgamento. Então ele faz essa primeira comparação aí. Então, do versículo 2 ao 20, ele mostra a recente devastação e a seca que estava acontecendo em Israel. Depois do capítulo 2, versículo 1 a 17, ele fala da futura devastação do Senhor, não é isso? Então, se você analisar o capítulo 2, agora de 1 a 17, agora ele fala da futura devastação do dia do Senhor. Então, ele fala como vai ser a vinda do Senhor. Então, ele fala mais ou menos assim: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvem e escuridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração.
À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele, a terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele, um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo, que devoram restolho, como um povo poderoso posto em ordem de batalha. E assim segue a profecia, mostrando a vinda do Senhor, o seu exército, e então essa perspectiva da futura devastação no dia do Senhor. Então ele mostra a praga dos gafanhotos, o juízo que ora eles estão passando, e prenuncia isso com a vinda do Senhor. A vinda do Senhor poderia ser comparada, haveria um paralelo com o que eles estavam passando. A gente vê que os profetas, normalmente eles tentam ilustrar, eles tentam profetizar e deixar claro sua mensagem, com algumas representações, com algumas comparações, para ficar mais nítido até para a nação, para receber a mensagem. Então, essa comparação do dia do Senhor vindo com a dificuldade que eles estavam passando. Isso era um alerta, um aviso para Israel não permanecer em rebeldia, é claro. É uma chamada ao arrependimento. Não é isso? Então aí o restante do esboço do livro. Do capítulo 2, 18, continuando, até o 3, 21, então tem resposta divina ao arrependimento. Então, isso é uma ameaça do juízo, mas conclamando o povo, de certa forma, a se arrepender, a voltar atrás nos seus caminhos, reconhecer o caminho do Senhor, praticar o que é correto e viver a aliança de Deus. Então, do capítulo 2, 18, até lá na frente, até o 3, 21, a gente vê, praticamente o restante do texto, a gente vê Deus respondeu ao arrependimento do seu povo com promessas de julgamento final de seus inimigos e com bênçãos para o seu povo arrependido. Então, houve aqui uma mudança agora. Nessa parte final do livro, o povo se arrepende. O povo é chamado ao arrependimento, o povo se arrepende, há mostras de que houve arrependimento, o Senhor age com misericórdia, com graça, e aí a interpretação até do dia do Senhor, ela muda, porque agora o Senhor traz promessa de julgamento para os inimigos do povo, não é agora para o povo. O dia do Senhor agora não é uma mensagem e não é um alerta de perigo agora para o povo de Deus, mas para os inimigos do povo de Deus. Então o dia do Senhor vem com juízo para julgar essas pessoas e retribuir a elas o mal que fizeram. Então é a visão do juízo final aqui. O juízo final para a igreja arrependida, redimida de fato, em que não passará por juízo e provação, mas passará diante do Senhor pela sua graça redimida, regenerada, e o Senhor vai fazer justiça e julgar toda a terra. Então, a promessa de renovação, de 2,18 até 32. Então, se a gente acompanhar aí, tem a renovação da terra, de 2,18. Aí está escrito assim: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse. Então, tem uma promessa aqui, tem o perdão de Deus e a ação de Deus em relação ao seu povo agora. A renovação do povo de Deus, a partir do versículo 28 até o 32 do capítulo 2. Então essa é a profecia mais conhecida de Joel, não é isso? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então, se a gente prestar atenção, de certa forma, a esse capítulo 2, versículo 28, então ele já se cumpriu em determinado sentido, até uma parte, porque essa profecia
O próprio Pedro diz que ela já se cumpriu. E acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, etc. E Pedro fala que isso já se cumpriu. E essa profecia está falando, e depois, e acontecerá depois. Depois o quê? Então aconteceu muita coisa já na profecia de Joel que já se cumpriu. Profecia de Joel acerca do arrependimento, ou seja, acerca da ação de Deus, da benesse de Deus, olhando para o seu povo, redimindo o seu povo, e não mais o dia do Senhor sendo um dia de peso e de juízo para o povo de Deus. Então, de certa forma, a profecia de Joel, já no decorrer dos tempos em Israel, ela já se cumpriu em muito grande parte. Até chegar esse momento em que Pedro falou que já se cumpriu na igreja também. Então, o que está faltando na profecia de Joel? De certa forma, uma parte final. Uma parte em que o próprio Pedro parou e silenciou. Pedro não falou que o sol... Nota que a profecia aqui é única, mas Pedro para na metade dela. Então, algumas coisas aqui de Joel ainda vão se cumprir, e é justamente o que nós vivemos na atualidade. Então, quando nós passamos por Daniel... livro de Daniel, a gente falou, nós estamos vivendo hoje a profecia de Daniel, possivelmente a última semana de Daniel, em que ele fala que a sabedoria se multiplicaria e etc. Então nós estamos vivendo um período profético que Daniel falou para o final dos tempos. Da mesma forma, agora em Joel, nós estamos vivendo um período profético também, aguardando algumas etapas que Joel já fincou, estabeleceu profeticamente que vão acontecer no final dos tempos, o dia do Senhor, o dia em que a natureza, os céus e a terra vão manifestar o poderio de Deus, o sol vai se escurecer, a lua não dará seu brilho, as estrelas serão abaladas, o firmamento vai estremecer. Então vai acontecer isso, vai surgir o dia do Senhor, vai surgir o julgamento do Senhor. Então algumas coisas de Joel ainda acontecerão para as nações, e as bênçãos para o povo de Deus, também mencionadas em Joel, também não tem só juízo. Joel termina com bênçãos para o povo de Deus, e é isso que nos espera também no dia do Senhor. Essas bênçãos aí. E há de ser que naquele dia, os montes dele destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Então há expiação, há um rio que jorra, corre dos outeiros, os outeiros vão manar leite e mel. Então é uma visão, de certa forma, paradisíaca, uma visão que está apontada até em Apocalipse, dos novos céus e da nova terra e das bênçãos que aguarda o povo de Deus. Então, esse é basicamente o esboço, a estrutura de Joel, e ele trata basicamente desses temas: arrependimento, não é isso? O dia do Senhor que virá, e bênção para o povo de Deus, mas juízo para os ímpios. Data e ocasião. Como mencionamos, é um pouco difícil datar o livro de Joel. Então, uma vez que o livro de Joel não contém indicações claras quanto à época em que foi escrito, é extremamente difícil especificar a sua data. Mas a gente pode fazer algumas considerações a respeito disso, para tentar entender o período em que ele trabalhou. O profundo interesse de Joel por Jerusalém, particularmente pelo templo e pelos que ali trabalham, sugere que ele viveu em Jerusalém num período em que havia atividade no templo. Então, apesar de eu não saber a data que foi escrito, pelo menos eu sei excluir uma data que é impossível, de fato, ele ter sido escrito. A data em que não havia templo em Jerusalém e atividade sacerdotal. Então não pode ser muito antigo e também não pode ser muito recente, por exemplo, depois do cativeiro, depois do exílio,
porque aí você não tem atividade no templo. Então, depois de 586, é inviável a existência de Joel e o contexto ser nesse período, porque não tinha templo mais, e etc. E você vê ele trabalhando e tendo esse contexto sacerdotal. Ele conclama os sacerdotes a fazer jejum e algumas coisas envolvidas ao templo. Várias pistas têm sido dadas para a definição da época de composição do livro. Por exemplo, localização do livro no cânon, onde ele foi colocado, talvez indique a data. Vocabulário, paralelos linguísticos com outros livros proféticos e alusões históricas. Então, são algumas dicas. Alguns comentaristas datam o livro como tendo sido escrito no século IX a.C., durante o reinado de Joás, em 835. É uma possibilidade, mas não se tem certeza. Já vi muitos autores seguindo essa data. Outros creem que o livro foi escrito pouco antes da queda de Jerusalém, em 586. Outros ainda preferem uma data pós-exílio, tanto anterior como posterior. Essa é a que tem mais dificuldade, porque eu falei como a gente mencionou no começo, ele teve muita atividade no templo. Então essa data mais recente é mais difícil. Tá bom? Observando que, em comparação com a longa relação de acusações presente em outros livros proféticos, o livro de Joel não apresenta uma lista dos pecados que causaram os desastres que ele menciona. Isso fez com que alguns comentaristas sugerissem que Joel tenha sido escrito propositalmente como um guia litúrgico para ser usado em qualquer momento de crise ou ameaça ao povo de Deus. À luz dessa informação, sua datação fica ainda mais difícil de ser determinada. O que isso significa? Se o propósito de Joel foi ser, de fato, um guia para ser lido em todas as ocasiões, não é isso? Em que a nação Israel passasse por uma dificuldade, então, de fato, ele teve o propósito de não fixar historicamente. Ele não relaciona pecados específicos justamente para que, em qualquer crise, em qualquer tipo de pecado, o livro dele sirva. Qualquer crise em Israel, o livro dele sirva. Como assim? Vamos ler Joel. Joel fala para nós nos arrependemos porque estamos passando por uma crise, possivelmente nós pecamos contra o Senhor e nós precisamos nos arrepender. De que pecados? Ele não fala. Então, pecados a gente vai ter. Quaisquer tipo de pecado. Nos arrependamos porque o dia do Senhor está vindo e o Senhor trabalha com justiça. Após o arrependimento, o Senhor age com graça e misericórdia, sempre derramando as suas bênçãos ao seu povo. Então, se ele tem esse objetivo de ser um guia litúrgico para qualquer período e para qualquer momento de crise, então, de fato, ele nem tinha o interesse de ser histórico, específico, porque senão ele ia travar numa única situação. Quando chegasse outra situação, ele já não seria mais útil. Então, aí fica mais difícil então a datação, porque o próprio Joel não quis se apegar a fatos pontuais, históricos. Então, esses são alguns comentários sobre a parte de datação, a parte histórica do livro. Uma coisa interessante também é a análise a respeito da unidade do livro. Embora a unidade do livro tenha sido questionada pelos críticos, e aí, após o século XIX, a gente tem os críticos e a crítica bíblica questionando a autoria, unicidade, historicidade dos livros, o livro de Joel não passou despercebido. Então, alguns advogavam que o livro foi escrito por dois autores. Primeira parte de 1 até 2:17, um primeiro autor, que viveu possivelmente a calamidade, a praga dos gafanhotos, a seca, a fome, e era mais ali um autor mais histórico que viveu essa realidade. A segunda parte, 2:18, 3:21, segundo alguns, seria um outro autor que teve mais uma ideia apocalíptica, introduziu já um pensamento mais escatológico. E as duas partes depois haviam sido juntas e compiladas. Mas a própria Bíblia, ela consegue dar a sua estrutura e fazer os seus encadeamentos para a gente ter certeza do que está sendo dito e feito. Então, em questão de unidade, a própria escritura, o próprio livro, ele traz muitos elementos que garantem a unidade e que foi um único autor, um único profeta.
Isso dá credibilidade também. O único profeta que escreveu toda a profecia, que tem uma coerência, que tem uma unidade. Característica como a repetição do tema o dia do Senhor, que está em ambas as partes, supostamente separadas. Você vê em ambas as partes tratando desse mesmo tema. Diversos elos verbais entre as sessões também são idênticos, são iguais. O estilo também é o mesmo. Então há uma coerência nos 3 capítulos, há um fluxo de mensagem, há uma unicidade evidente aí. Então a gente acredita que de fato Joel foi um único autor, um profeta do Senhor que escreveu toda essa mensagem. Agora é interessante um pouquinho sobre a mensagem, a gente tem um tema muito interessante teológico que é o dia do Senhor. Então o Joel trabalha muito o dia do Senhor. É um tema teológico central no livro, que traz esse conceito do dia do Senhor. O dia do Senhor, principalmente na primeira parte, a gente vê em 1,15, o dia do Senhor é apresentado no contexto da descrição de Joel, da terrível devastação, daquela praga que a gente viu. E ele acreditava que isso pronunciava, então, o futuro e o julgamento futuro ainda maior do Senhor. Então, desse modo, nesse primeiro exemplo, tal como fez Amós, Joel declara que o dia do Senhor é um dia de julgamento contra o próprio povo de Deus. Então, isso é interessante. Um dia de julgamento contra o próprio povo de Deus que está em pecado, que está falhando na sua aliança. Então, no Novo Testamento, há uma coisa parecida. Quando a Bíblia fala para nós julgarmos a nós mesmos, analisarmos a nós mesmos, quando Pedro fala que o julgamento começa pela casa do Senhor. Então é interessante essa mensagem do Novo Testamento para a igreja se policiar, para a igreja se autoavaliar. Porque aquele que falha com a aliança do Senhor, uma suposta proclamação, confissão nominal, ela não garante salvação. E o dia do Senhor para crentes nominais, assim como para aqueles hebreus nominais, ele vai vir como um julgamento. Ele vai vir como um dia difícil, um dia de juízo, um dia que a pessoa vai prestar contas. Então, tanto para a igreja serve o alerta, como Joel tinha essa visão. Olha, o dia do Senhor, primeiro é um dia de julgamento para a própria nação de Israel. Então, nós devemos tomar cuidado com a aliança. Nós devemos tomar cuidado com aquilo que temos vivido, com o nosso pacto com Deus. Porque se for um pacto somente nominal, verbal, e não for de fato, esse dia do Senhor vai vir com juízo. Vai ser um dia terrível. 2:11, capítulo 2, versículo 11. Dia, olha a linguagem como é forte. Dia de escuridade e densas trevas. Dia de nuvens e negridão. Um dia em que o Senhor liderará o seu exército contra Israel. Então é necessário, o alerta aqui foi feito para a necessidade de arrependimento e uma confissão do pacto genuína, para que se guarde a aliança do Senhor verdadeiramente. Porque o dia do Senhor está próximo, e Joel fala assim, está próximo o dia do Senhor. Contudo, na segunda parte do livro, Joel concentra-se no dia do Senhor como um dia de julgamento dos inimigos, como eu já até mencionei antes, como inimigos de Deus, enquanto o povo de Deus está protegido e abençoado. Ou seja, de certa forma, houve um clamor, chamado para o arrependimento, e de certa forma é entendido que houve arrependimento do povo de Deus, e agora o dia do Senhor não é um dia mais de temor para a igreja, para o povo de Deus. É um dia de temor para o ímpio. Então, há diversas chamadas aqui para o arrependimento. Quando a gente analisa, por exemplo, o capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os siãos, reuni os filhinhos e os que mamam,
Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então, clamor por arrependimento, clamor para que o povo se arrependa, chore, confesse o pecado, busque a misericórdia de Deus. Então, há esse clamor. Agora, uma vez o povo atendendo o chamado do Senhor para arrependimento, o dia do Senhor é um dia de bênção, irmãos. Aí vai ser um dia de alegria, vai ser um dia de satisfação, vai ser um dia de gozo e paz. Então, isso representa a vinda do Senhor Jesus Cristo, o dia do Senhor. O dia do Senhor para a igreja vai ser maravilhoso. O dia em que a igreja vai ser recolhida, o dia que a igreja vai ser arrebatada, um dia que a igreja vai estar com o Senhor, vai ver o seu mestre, o seu Senhor. Vai ser dia de alegria. Mas para o ímpio, o mesmo dia, o mesmo evento vai se mostrar aterrador. Vão querer se esconder, vão querer fugir, vão ter pânico. Imagine a visão, sol se escurecendo, a lua não dando brilho, estrelas sendo abaladas. Como será o coração do homem? Hoje os homens tremem, desmaiam, se apavoram com um tremor de terra pequeno. Você vê um alar de pessoas em pânico, a terra se estremecendo e as pessoas temerosas, já com muito alarde, com muita convulsão. Agora imagine, irmãos, o sol escurecendo, estrelas caindo do firmamento, a lua se apagando, a terra tremendo. Como será esse dia? Como será o dia do Senhor para aqueles que não tiveram aliança com o Senhor, para aqueles que não lavaram suas vestes, não é isso? No sangue do Cordeiro, para aqueles que são considerados ímpios. Então essa visão aterradora, Joel já falava séculos antes de Cristo e milênios antes da nossa realidade, já alertando para que isso um dia, porque isso um dia vai acontecer. No dia do Senhor, as nações serão responsabilizadas pelo seu crime, pelos seus crimes contra o povo da aliança do Senhor e serão julgadas de acordo com isso, com seus pecados. Mas o povo da herança de Deus será protegido, bem como abençoado espiritual e fisicamente. Espiritualmente e fisicamente, o povo da aliança será abençoado. Outro tema, então, o primeiro tema do dia do Senhor. Segundo tema interessante, que é abordado no texto. Tema sobre o arrependimento. Um segundo tema central presente no livro é o do arrependimento. A chamada ao arrependimento é feita não apenas a um seleto grupo da comunidade da aliança, mas pelo contrário, a todo o povo de Deus que foi chamado a voltar-se para Ele. Não sei se vocês prestaram atenção no texto, mas quem que foi chamado ao arrependimento? Não tem exclusão. Então, quem foi chamado ao arrependimento? Jovens, velhos, homens, mulheres, líderes e seguidores, e até mesmo aqueles que pudessem ser considerados como dispensados das responsabilidades comunitárias, como as mães que estavam amamentando e os recém-casados. Ninguém ficou de fora. Quando ele fala arrependam-se todos, se reúne, convoquem assembleia solene, ele fala assim, reunir os filhinhos e os que... Por isso, às vezes, até a nossa orientação das crianças estarem no culto solene, fazerem parte do ajuntamento e da congregação, do culto ao Senhor. Porque quando o Senhor chama para arrependimento aqui, nesse texto, nem os que mamam escapam. Até os que mamam, até mães, até quem tem, de certa forma, algumas obrigações, todos são chamados a estar presente no culto solene e a se arrependerem, e a estarem juntos, unidos em aliança. Então o texto fala isso, ninguém é dispensado. Todos
estão sendo convocados aqui para o arrependimento. Joel conclama o povo a voltar-se para Deus com todo o seu ser. Esse arrependimento devia ser manifesto exteriormente por meio de ação como lamento, choro, clamor ao Senhor e jejum. Havia essa parte externa. Ele chamou o arrependimento diante da praga do gafanhoto e do ainda futuro dia do julgamento do Senhor. Contudo, as manifestações de arrependimento puramente exteriores ou rituais eram inadequadas, apesar de você ter a necessidade de uma manifestação exterior. O mais importante que o Senhor convoca-nos é que o seu povo demonstre um arrependimento sincero, um arrependimento de todo o coração. Está lá em 2, 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Rasgai o coração e não as vestes. Isso é muito importante, isso é muito interessante. Rasgai o coração e não as vestes. Buscai ao Senhor de toda a sua força, de todo o vosso coração. O arrependimento que se exige aqui é um arrependimento sincero. Joel também lembra o povo de Deus que a correta motivação para o arrependimento é a própria natureza de Deus. Eu me arrependo por quê? E eu busco arrependimento por quê? Porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se e grande em benignidade. A motivação correta, porque o Senhor é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande é a sua benignidade. A motivação para todas as nossas práticas espirituais, para todo o nosso labor espiritual, para toda a nossa ação espiritual no reino de Deus, é sempre olhar para Deus. Eu quero arrependimento porque Ele é misericordioso, Ele é grande em benignidade, porque Ele é digno. Eu louvo ao Senhor não por causa de um terceiro fator, não por causa de uma barganha, não por causa de um outro motivo. Eu louvo o Senhor porque Ele é o fim em si mesmo. Eu louvo o Senhor porque eu o amo e eu o reconheço. Há uma aplicação bem interessante que eu lembrei agora. Algumas pessoas falam assim: perdoe, irmão, porque isso vai te fazer bem, porque isso vai liberar a porque às vezes a falta de perdão traz doença, e etc, etc. E às vezes nós damos uma série de argumentos humanos para a pessoa obedecer o mandamento de Deus, e esquecemos do principal. É uma aplicação em relação ao perdão, por exemplo. Nós perdoamos porque o Senhor falou: perdoai, assim como eu vos perdoei. Então a nossa motivação para as práticas religiosas, para a prática cristã, para os mandamentos do Senhor, sempre está fundamentada no próprio Deus. Eu perdoo porque Ele me perdoou, porque Ele é majestoso. Eu sou devedor a Ele, Ele me perdoou de uma tão grande dívida. Como é que eu posso ser tão mesquinho agora e não conseguir perdoar o próximo? Aí é claro, o perdão pode, em segunda instância, fazer bem, pode me trazer um alívio espiritual, pode até trazer uma cura psicossomática, pode. Mas a gente não inverte a ordem das coisas. O perdão é porque o Senhor assim o deseja que nós sejamos pessoas perdoadoras. Então, da mesma forma, o arrependimento não é porque eu quero uma vida melhor. Não é só por causa da praga que agora eu quero uma colheita melhor. Não é só porque eu quero o céu, porque o céu é bom e o inferno é ruim. Mas antes, eu me prostro em perdão porque eu me reconheci pecador, eu me reconheci falho diante do meu Deus, e eu consegui enxergar no meu Deus um Senhor misericordioso, compassivo, de grande benignidade, e eu preciso ter paz com o meu Deus, ter um relacionamento saudável com o Senhor da terra e céu, e portanto eu preciso do arrependimento. É preciso
nós termos a motivação correta, irmãos. Como cristãos, não basta você fazer supostamente o que é correto. O Senhor exige, além do supostamente correto, a motivação correta. Os mandamentos do Senhor e Cristo no Sermão do Monte, Ele quis nos mostrar isso, que quando o Senhor coloca a sua vontade diante de nós, Ele está olhando mais ainda, além do exterior, a nossa motivação interna, a nossa motivação para agir de determinada maneira. Então, nesse sentido, Ele fala que até o meu pensamento me faz ser um pecador. Até, às vezes, um ato externo, eu dar esmola, mas se a minha motivação interna for equivocada, aquele ato externo não serve para muita coisa. É falso. Eu dar ofertas, o Senhor, em determinado momento, sentou perto de um gasofilácio e olhou as pessoas ofertarem. E a oferta de uma pessoa foi muito volumosa. E a oferta de outra pessoa foi muito pequena, muito pouquinho. Mas ele falou, olha, quem deu mais foi aquela que deu uma moedinha só. Porque o Senhor, de certa forma, olhou o coração, olhou a motivação, olhou lá dentro o que motivava, o que impulsionava essa pessoa a fazer isso. Uma fez uma oferta aparentemente correta, tranquila, mas deu o que sobrava. Sua motivação não teve nenhum temor, nenhum respeito ao Senhor. Foi quase uma oferta de Caim. Sem nenhum esmero, sem nenhum cuidado, sem nenhuma honra. Agora o outro, a motivação do outro, foi dar o melhor. A motivação de Abel foi dar o melhor. A motivação daquela velhinha lá, aquela senhora, foi dar o melhor, o que ela tinha, tudo o que ela tinha. Então a motivação é importante. Joel fala de um arrependimento dessa categoria. Um arrependimento cuja motivação também é adequada, cuja motivação é correta. Ao mesmo tempo, Joel enfatiza que a possibilidade de arrependimento está não com o povo, mas com Deus, que é livre para exercer a sua soberana liberdade e graça em conceder perdão ao seu povo. Então, apesar de ser um chamado ao arrependimento, mesmo assim não é usurpado, de certa maneira, a soberania do Senhor. Que o próprio texto fala que, de fato, vai ser congregado aqueles a quem ele chamou, aqueles a quem ele congregou. Está lá no versículo, vamos ler aqui, versículo 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, vosso Deus? Tocai trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação e ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o teu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondeu e lhe disse. Então o Senhor se compadece, o Senhor é que no final traz a sua bênção e restaura o seu povo. Tem um texto ainda que deixa mais claro que é o Senhor quem reúne o seu povo e que reúne os seus escolhidos. Que de fato, apesar dele chamar pelo arrependimento, isso é uma graça, ele concede a graça também do arrependimento e perdão ao seu povo. Amém, irmãos? Isso é uma verdade que precisa ser enfatizada também.
O arrependimento também é uma bênção de Deus, é uma graça de Deus. Não é algo que o homem possa também falar assim, vou me arrepender agora. Ou seja, vou deixar meus pecados, dar um 180 graus na minha vida, mudar de caminho. Ou seja, é até uma presunção do homem de muito poder, conseguir se arrepender e mudar sua vida. E isso, como a gente sempre enfatiza, isso também é uma dádiva de Deus. A dádiva do arrependimento, a dádiva da fé. Nós cremos porque é uma dádiva do Senhor. E assim sucessivamente. O texto também, Joel, nesses 3 capítulos, ele também deixa isso claro. Caminhando para o fim, algumas dificuldades que a gente encontra no texto, dificuldades exegéticas. Se vocês notarem, praticamente todos os profetas, a gente encontra uma parte que é difícil de interpretação, que é complicada, e a gente tem que orar muito e pedir a bênção do Espírito Santo para a gente acomodar no coração, né? Por exemplo, Oséias, a gente viu uma dificuldade muito grande no casamento dele com Gomer. Será que o Senhor mandou ele casar com Gomer, que já era prostituta, com uma prostituta de fato? Esse mandato não seria estranho, porque o Senhor estaria mandando ele fazer uma coisa antiética e que o próprio Senhor condena. Não é isso? Então, será que ele foi mandado a casar com Gomer, ela já sendo prostituta, ou ele casou-se com ela e depois ela se tornou prostituta? Aí, se você pensar que ele casou com ela e depois se tornou prostituta, mas o texto fala assim, vai e casa com mulher de prostituições. Então, o texto também deixa claro essa fraseologia, vai e casa com mulher de prostituições. Então, também é difícil. Por um lado, o texto fala isso, e por outro lado, você tem um problema em relação à ética. Então, é uma dificuldade específica. Daniel, algumas dificuldades escatológicas. A gente viu algumas dificuldades. Mas, para não delongar muito, Joel, uma dificuldade aqui também interpretativa. Joel apresenta uma dificuldade de interpretação com respeito a uma de suas figuras centrais, os gafanhotos. Comentaristas de todas as épocas têm deparado com a questão de interpretar esses gafanhotos de maneira literal ou figurada. Então o problema é, os gafanhotos são literais ou figurativos? E eles aparecem no capítulo 1 e no capítulo 2. Embora a maioria dos comentaristas por toda a história tenha entendido os gafanhotos como símbolo dos inimigos futuros, a maioria dos comentaristas modernos entende pelo menos os gafanhotos do capítulo 1 de maneira literal. Então, os mais modernos, atuais comentaristas, entendem que no capítulo 1 foi, de fato, uma invasão, uma catástrofe natural. O gafanhoto lá, migrador, destruidor, devorador, aqueles gafanhotos, tudo com seus respectivos nomes, existiu de fato, passou por uma dificuldade histórica, até que não era muito difícil em Israel, a invasão de gafanhoto era até comum. Então, alguns dizem que o capítulo 1 é histórico, mas no capítulo 2 já é em sentido figurado. O fato é que Joel move-se rapidamente de uma descrição literal e notavelmente precisa de uma crise contemporânea, envolvendo uma devastação promovida por gafanhotos, no capítulo 1, para uma descrição do terrível exército do Senhor, semelhante a um enxame de gafanhotos, que mistura o literal e o figurado, no capítulo 2. Então, no capítulo 2, você vê o enxame de gafanhotos, e daqui a pouco esse enxame de gafanhotos é chamado de exército de Deus. Então, é claro que é figurado. No capítulo 2 não tem muita dúvida, porque o enxame de gafanhotos, de repente, é chamado de exército de Deus. Deus, no dia do Senhor, na sua vinda, ele vem com seus exércitos, com as suas miríades, com anjos, com os santos. Então, é descrito aqui como esse exército de gafanhoto, que vira o exército do Senhor. Então, no capítulo 2, a meu ver, não tem nem muita dificuldade de entender que é figurado. Mas no capítulo 1, é muito difícil, de fato, você definir se é figurado ou literal. Mas, como se foi dito, muitos acreditam atualmente que ele é literal no capítulo 1. É possível que Joel tenha testemunhado uma devastação literal provocada por gafanhotos e tenha visto nesse acontecimento uma imagem da destruição que aconteceria no iminente dia do Senhor.
Isso pode tê-lo motivado a fazer uso da imagem dos gafanhotos para descrever os invasores que estavam por chegar. E Joel em relação ao Novo Testamento? Cristo em Joel. O livro de Joel tem ocupado um lugar importante na vida da igreja. O Novo Testamento deixa claro que Jesus e seus seguidores estavam familiarizados com os escritos de Joel. E sua influência está mais evidente nas passagens do Novo Testamento que falam dos últimos dias. A gente vê uma linguagem do Novo Testamento muito parecida com a linguagem de Joel, quando Joel descreve aqui os últimos dias. Essas passagens baseiam-se nas imagens vívidas usadas por Joel para descrever o dia do Senhor e a praga dos gafanhotos. Olha, eu vou ler a profecia e nós vamos lá no Novo Testamento para você ver se tem ou não um paralelo bem próximo. Então a profecia de Joel: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei, agora principalmente, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o que vai acontecer? Imediatamente antes do grande dia do Senhor, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes do grande e temível dia do Senhor. Agora olha lá em Marcos, olha que interessante o que Marcos 13, 24, ele diz. E isso tem um paralelo no sinótico também, que é Jesus Cristo falando isso. Mas naqueles dias, e olha quando é que vai escurecer isso, que vai ao sol. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, então Jesus fala, depois da tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Aí ele acrescenta, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Olha que interessante, o dia do Senhor em Joel, o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho e virá o grande e temível dia do Senhor. Jesus fala, depois da tribulação daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho, as estrelas do firmamento cairão, o firmamento será abalado, então virão o Senhor Jesus Cristo, a vinda do Senhor, o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e grande glória. Irmãos, é a profecia de Joel, literalmente, só Cristo atualizando a sua mensagem para a igreja. Mas é a mesma coisa que Joel está falando, é que Jesus está falando. Lucas 21, 25. Por isso que a gente fala que o grande dia do Senhor é a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus Cristo. É o que a gente já admitiu desde o começo. Lucas 21, 25. Jesus também falando nesse mesmo contexto da vinda dele. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Agora olha lá em Apocalipse 9, 2. Olha que interessante também lá em Apocalipse, como uma coisa tem a ver com a outra. É claro que Apocalipse muito mais metafórico e envolvendo muito mais coisas, mas olha 9, 2 se não tem também um paralelo. Fala sobre a quinta trombeta, sobre o que vai estar acontecendo no mundo. E as supostas pragas, né, que são derramadas sobre a face da terra. Então, versículo 2, 9, 2. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhe dado poder, etc, etc. Mas a parte aqui, escureceu-se
o sol e o ar? Será que não tem a ver com o prenúncio da vinda do Senhor Jesus Cristo, quando o sol se escurece, a lua não dá seu brilho e demais coisas? Então, Joel está sendo utilizado no Novo Testamento. De igual importância são as promessas que são encontradas em 2, 28, 32. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Pedro cita elas em Atos 2, 16 a 21. Atos 2, um texto extremamente importante e conhecido e interessante. Atos 2, 16. Olha o que Pedro fala. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ele está falando que isso é cumprimento. Em Pentecostes se cumpriu isso já do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias. Uma coisa interessante aqui é que já está nos últimos dias, né? Então ele fala assim, ó, acontecerá nos últimos dias. Pedro falou que já aconteceu, então nós estamos nos últimos dias. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande, terrível, glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Pedro falando que essa profecia em Pentecostes havia acontecido. Amém, irmãos? Paulo também fez referência dessa profecia em Romanos 10, 13. Romanos 10, 13, eu vou ler rapidinho. Romanos 10, 13 está escrito o seguinte. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Da onde que Paulo tirou isso? Joel. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele usou Joel 2,32 também, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, até nos escravos. Então, Paulo usou isso para embasar seu argumento de que não há distinção entre judeu e grego. Não é isso? Não há distinção entre homem, mulher, judeu e grego, bárbaro, cita, todos em Cristo, em termos espirituais, têm acesso e podem ter acesso à salvação. Então esse é o argumento de Paulo, porque o Espírito ele foi derramado sobre toda a carne, então não há acepção de pessoas. A salvação é para todos, como declarou o profeta Joel. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É para todos no sentido de que não existe uma exclusão, uma etnia que está excluída disso. De que existe uma classe de pessoas que vão estar fora. Não existe essa condição na Bíblia. A verdade é o contrário. Deus diz que vai salvar pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então é nesse sentido que ele fala. A salvação é para todos, como declarou o profeta Joel. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A igreja continua a considerar o ensinamento de Joel sobre o dia do Senhor como uma importante fonte de esperança e conforto. Por um lado, uma palavra de advertência. E por outro, é uma palavra de consolo. Em momentos de aflição e desespero, os cristãos têm considerado consoladoras e inspiradoras as promessas em relação às bênçãos, à proteção e à defesa da comunidade da aliança do Senhor, que é narrada em Joel. Ao mesmo tempo, a vívida descrição que Joel faz dos terríveis aspectos do dia do Senhor tem servido como lembrete da santidade e do julgamento de Deus como um chamado contínuo ao arrependimento pleno e à santidade de vida. Por fim, o grande dia do Senhor é o dia da volta de Cristo. O dia em que Ele julgará o mundo inteiro, lançando os seus inimigos no inferno e abençoando os crentes com uma herança eterna nos novos céus e na nova terra. Amém, irmãos? Para concluir, a mensagem de Joel levou em conta a situação do povo e ensinou a respeito de arrependimento e perdão. Agora que somos capacitados pelo Espírito Santo, como profetizou Joel, nossa pregação deve incluir a mensagem de arrependimento, apontando para
Cristo como o único capaz de perdoar pecados e nos fazer passar pelo dia do Senhor sem enfrentar condenação. Amém, irmãos?